Seja bem-vindo a mais um Impactado Cash. Estou muito feliz de ter vocês aqui com a gente. Gedaías, é uma honra te ver novamente, meu amigo. Uma honra, dia maravilhoso, mais um episódio hoje com a pessoa gabaritada, né? Sim. Só gabaritada, uma autoridade, grande autoridade. Foi difícil pra gente trazer, né? Sim, muita coisa. Aí, Papai do Céu abençoou, a gente conseguiu trazer. Apesar de ser um grande amigo, mas foi difícil. Isso aí. Tá com um grande compromisso agora mesmo, mas nos atendeu com bastante carinho. E já tá saindo daqui pra agenda, né? Quem é que tá com a gente aí, Jada? Apóstolo Radamés. É isso aí, Meu Deus, que gente. alegria. A alegria toda minha. Você que está conosco aqui, nos acompanhando, né? Eu fiquei honrado quando recebi o convite para estar aqui com o Gilberto, com o Gedaías, essa família tão abençoada, né? Conheço seu sogro, conheço suas esposas, enfim. E, né, para a gente foi muito bom, muito bom. Vamos dar início aí, eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para você que nos vê, você aí que nos escuta, e será uma tarde agradabilíssima, apesar de todo corre-corre, mas eis-nos aqui. Muito obrigado, de antemão quero te agradecer aí por me trazer aqui. Nós que agradecemos, é uma honra, né? Grande alegria, apóstolo. Apóstolo, vamos falar um pouquinho sobre a área que eu vi o senhor trazendo algumas palavras chaves que mudaram a minha vida naquele dia e a vida de muitos casais. Sou terapeuta de casais. Apóstolo, está havendo muitas separações e a maioria dos casos dizem que é falta de diálogo, né? Que falta de diálogo, o homem chega cansado, enfim. Você tem como falar um pouco sobre o diálogo no casamento? Vamos lá, Gilberto, Gedaías, você que nos escuta aí. É muito triste hoje a estatística, né, da quantidade de divórcios. Até porque divórcio, como eu sempre prego, explico, é uma porta de emergência e não uma porta de saída. As pessoas estão se divorciando por qualquer coisa hoje em dia. E o divórcio ele é precedido pela morte do diálogo. Primeiro morre o diálogo e depois vem o divórcio. Então eu posso falar isso de carteirinha porque 4 dias atrás eu fiz 32 anos de casado. Porém, com 14 anos de casado, eu me separei por 44 dias. E essa separação foi movida exatamente porque não havia diálogo entre nós. Então é muito bom você falar daquilo que você viveu. A minha experiência vai ajudar outras pessoas. Então, um dos fatores preponderantes no casamento é a comunicação. Por quê? Sem comunicação eu não estaria aqui. Vocês primeiro me procuraram, né? E aí eu vim na comunicação, gerou o quê? O podcast, que automaticamente vai ajudar muitas pessoas. Então, casamento é exatamente isso. Um dos maiores problemas, né, hoje do relacionamento é a questão do diálogo. Muitas pessoas me procuram, até porque o que eu prego, eu não busco em livros, busco ajuda sim em alguns livros, Bíblia Sagrada, mas a maioria é fruto de gabinete pastoral. São pessoas que sentam comigo, toda terça-feira eu atendo, né, clínica pastoral, onde muitas pessoas chegam lá desesperadas e às vezes, gente, um divórcio, uma separação acontece, não por um adultério, não por algo grave, mas por algo que poderia ser consertado, né? A maneira que se fala, tudo é a maneira que se fala. Então eu bato muito nessa questão de silêncio, né? Silêncio é um sintoma de um relacionamento doente. Existem muitos casais que um casal semana passada me procurou e disse, olha, a gente não briga. Eu falei, por que vocês estão aqui? Porque a gente também não conversa. Eu falei, peraí, não entendi. Ou seja, eles não brigam, mas também não conversam. Então a gente é igual 2 irmãos. Eu não casei para ser irmão, casei para ser marido e mulher. Aí complica, né? Não é? Aí complica totalmente. Então a pessoa se fecha, se retrai, se cala, e aí, meu irmão, acabou. Aí o casamento tende a fracassar. O senhor acredita, então, pelo o fruto, esse resultado fruto de diversos gabinetes que o senhor fez, o senhor acredita que, diante desses dados, a comunicação é o principal? E antes da comunicação, o senhor sabe dizer o que pode ser os itens que mais colaboram para a falta de comunicação? Gedaías, em primeiro lugar é o silêncio.
E o silêncio vai acarretar mais uma série de coisas. Provérbios 18, 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. E que bem a usa comerá dos seus frutos, né? Receberá os seus benefícios. Então, existe um texto bíblico que eu amo e que se nós, casais, praticássemos, nós evitaríamos aí uma separação. Tiago 1,19, né? Portanto, meus amados irmãos, diz a Bíblia, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então, isso aqui não é um texto, isso é uma chave poderosa que nós precisamos usar. Então, eu atribuo porque quando você diz assim, aconteceu, fulano se separou. Beleza, mas separou por quê? Não, incompatibilidade de gênios. Mas vamos estudar isso aqui mais a fundo. Então, sempre, todas as situações são sintomas, mas cadê as causas? Qual é a causa disso? A causa disso aí pode ser exatamente a questão do diálogo. Então, eu bato muito nessa questão do diálogo, né? E eu tenho certeza que há pessoas que estão nos acompanhando nesse momento agora, que estão passando por isso e muitas das vezes se retraem, já estão caladas dentro de casa, se calam com o pastor, não procuram um terapeuta, não procuram um psicólogo, não procuram ajuda e já vai dizer que é o diabo. Eu não sou advogado do diabo, gente, mas, por favor, nem tudo é o diabo. Nós temos que pagar os nossos boletos. Verdade, isso aí. Né? Então, assim, às vezes eu sou duro no falar nessa questão, porque muitas das vezes... E outra coisa, hein, gente, você que está vendo aí, para com esse negócio de dizer que Deus está no controle. Isso é jargão. Porque se você é irresponsável com o seu casamento, você está dizendo que Deus está no controle. Não, quem está no controle é você. Agora, quando você, de verdade, vive a sua vida pautada na palavra de Deus, aí sim, aí Deus assume o controle da sua vida e a coisa vai dar certo. Meu Deus. Aí, ó. Começou várias chaves. Tem uma chave aí, ó. Se você tá ligado no podcast aí, já pode começar levar esse sentido pro seu casamento, porque vira. E um dia virou na minha vida, hein? Pastor, como lidar com essa questão de defeitos? E depois nós vamos falar como lidar com qualidade. Tem o cônjuge do lado que às vezes acha uma qualidade na pessoa e fica também achando, desmerecendo essa qualidade. Como lidar também primeiro com o defeito do cônjuge? Eu, como falei, eu vou fazer fiz 32 anos de casado há 4 dias, né? Mas há mais ou menos uns 24 anos atrás, eu estava num jantar de casais, quem estava ministrando era o Dr. Jaime Kemp, que inclusive tem uma Bíblia da família que faz o comentário, né? Ele é o comentarista, e ele me falou algo que marcou a minha vida. Nesse jantar ele disse o seguinte, uma rádio estava entrevistando ele, na época não tinha podcast, né? Isso é algo mais atual, mas lá atrás alguém disse assim para ele, ô pastor Jaime, o senhor casou para ser feliz? E ele disse não casei para ser feliz. Então naquele momento houve um silêncio. E ele respondeu, eu casei para fazer minha esposa feliz. Então eu recebi essa palavra. E a partir daquele dia eu comecei a fazer minha esposa feliz. É aquela coisa, você diz assim, ó, você estira o dedo para o cônjuge e diz, você precisa mudar. Por que a gente não fala assim, eu preciso mudar? Porque nada muda se eu não mudo. Todos querem mudança, poucos querem mudar. Isso aqui é uma chave poderosa. Muita coisa. Então, né, essa pergunta que você acabou de me fazer aí, ela me traz, me abre um leque aqui, né? Porque quando nós dizemos assim, o que nos une é maior do que o que nos separa. Claro, o que une um casal é o amor. E o amor, tudo sofre, tudo espera, tudo crê. Então eu preciso respeitar as diferenças do outro. A grande questão está aqui. Eu posso estar aqui, por exemplo, eu sou flamenguista, né? Qual o seu time? Vascaíno. Misericórdia. E Meu o seu? Deus do céu, sou tricolor. Tricolor, misericórdia também. Então, amados, brincadeiras à parte, mesmo ele sendo tricolor, vascaíno e eu flamenguista aqui, nós não vamos brigar por causa disso. Pode até haver uma discordância, não pode haver discórdia. É uma chave para o seu casamento também. Então, tem várias situações que, por exemplo, eu não gosto de carro preto. Minha esposa ama carro preto. Nós temos diferença. Minha esposa, ela ama praia, eu amo piscina. E não é por causa disso que eu vou me separar dela. Então, existem muitas situações que eu preciso me adequar a isso. E quando um homem com 32 anos de casado como eu tenho, quantas situações eu não já passei? É aquela velha história. No início do casamento, eu engolia muito sapo. Hoje eu engulo o brejo inteiro. Para que o meu casamento venha dar certo. Para que o seu casamento venha dar certo. Então, essas questões das diferenças é algo... inclusive, eu tenho até uma palestra.
se nós tivéssemos tempo, né, para isso, mas como nossa vida é muito corrida, né, e eu trato muito disso aí da reclamação das mulheres, reclamação dos homens. São diferenças grotescas, são diferenças gritantes. Por exemplo, a mulher fica admirando e apostando um jogo de futebol. Uma mulher não fica vendo o Galvão Bueno narrando um jogo quase 2 horas de futebol, porque ele é repetitivo, né? Então, um homem, para ele, isso já é normal. É uma diferença que tem que respeitar. Uma mulher perdida no trânsito, ela para e pergunta. Para o homem, isso é fraqueza. Você pode observar. As mulheres, elas pedem ajuda para trocar um pneu. Mas o homem não. Ele se rebenta todo, pode não saber trocar o pneu, mas a masculinidade está gritando ali para ele poder trocar aquele pneu porque ele é macho, entendeu? Tem que mostrar a força. Então, essas coisas são situações que precisam ser muito tratadas em nós. Né? Nós temos diferenças de sono. Nós temos um grande exemplo, tem gente que está me escutando aqui agora e vai concordar comigo. Eu, por exemplo, eu consigo ver um jogo de futebol, eu consigo ler um livro, eu atendo o telefone, eu faço 1001 coisas. A minha esposa, ela já é muito concentrada no que faz. Se ela estiver aqui no telefone falando com alguém e eu a chamar, ela não vai olhar para mim. Então, antes nós brigávamos, porque eu dizia, você não me dá atenção, você fica no telefone, você não olha para mim. Eu aprendi que ela tem que ser focada naquilo. Então, o que é que eu faço? Dica para você, maridão. Espera ela acabar. Agora sim, amor, você pode falar comigo? Olha nos meus olhos aqui, sim. Então agora nós vamos conversar. Isso aqui é uma chave. Ela consegue conversar comigo eu fazendo 1001 coisas, mas ao contrário não dá certo. Entendeu? Então eu conheço ela. Então eu vou esperar ela ali para depois a gente falar. Então são coisas que no dia a dia, Gilberto e Daísa, a gente vai, né, se adaptando e vamos que vamos. É importante, né? O senhor falou uma palavra muito importante. Eu conheço ela. Igual lá em casa. Lá em casa a mesma coisa. E eu ouvia desde sempre na igreja e em outros lugares que a mulher faz várias coisas ao mesmo tempo, né? E o homem, ele se concentra, ele faz uma coisa de cada vez. Lá em casa era meio contrário. Eu fazia um monte de coisa, aí eu falava uma coisa. Se a minha esposa estivesse fazendo algo, ela até respondia, depois, e aí? Conseguiu ver pra mim? O que você falou? Então, assim, depois que eu fui entendendo isso, eu passei a aplicar essa chave aí, de esperar ela acabar para perguntar. E toda vez que eu atropelo, depois eu fico no vácuo. E você sabia, isso aqui é fonte de pesquisa, né? Pode ser que agora até um médico esteja aí nos acompanhando e ele há de concordar comigo. Existem diferenças cerebrais, né? Nós somos feitos assim. E o homem, às vezes, ele não entende isso. Ele quer cobrar da mulher, e às vezes a mulher quer cobrar do homem, sabendo que são universos totalmente diferentes. O cérebro do homem é maior do que o da mulher. Possui 4 bilhões de neurônios a mais. Então, prova-se que a mulher, interessante, ela é 3% mais inteligente que o homem. Isso aqui é fonte de pesquisa. Não é para você que é homem ficar triste, não. A mulherada agora tá gostando. Não, é verdade. Onda aí, ó. Vai compartilhar esse negócio aí, ó. Porque o cérebro do homem, ele é programado de fábrica para orientação, direção e navegação. Isso aqui é comprovado. Porque ele já pega um carro imaginando o caminho que ele fará. Eu vou sair agora, vou pregar em Macaé, então eu já tracei o itinerário aqui na minha cabeça. Por onde eu vou passar, aonde de repente eu vou parar. Já as mulheres têm o cérebro preparado para a fala e para os relacionamentos. Tanto é que a gagueira e a timidez, ela é muito mais forte nos meninos. Para cada 4 gagos, 3 são meninos e 1 é menina. Olha que interessante isso. Você vê, o problema de Moisés. Até Gideão, gagueira. A Bíblia não cita mulher gaga. Olha que interessante isso. Então, os homens, eles falam 3.000 palavras por dia, as mulheres 8.000. A minha fala 9. Fala pra caramba. Mas por quê, gente? Porque ela foi programada para isso. Você já viu que o homem, ele é na hora de responder algo, sim. Bem resumido. Não. Agora, pede pra mulher te contar assim, ó. Você chega em casa e diz assim, ó, amor, como é que foi seu dia? Ela vai dizer assim, ó, 7 da manhã.
Entendeu? Ela vai dizer que levantou, que escovou o dente, que tomou café, que tinha fruta, mamão, melão. Recebeu ligação, tudo. Aí pergunta pro homem, e aí como é que foi seu dia? Bom? O dia foi bom. Então você tira por aqui. Então, quer dizer, nós somos programados assim. Por isso que eu tenho que respeitar essas diferenças. Você tem que respeitar, porque se você não respeitar, não adianta, não vai dar certo. Mulher fala mais mesmo. O secretariado, secretárias, você vê mais mulheres. Por quê? Porque mulher se comunica muito mais. Ó, nosso podcast aqui, nós somos 3 homens, tem hora para acabar. Se fosse 3 mulheres, não tinha hora para acabar. É mistério, pega isso aí. Apóstolo, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. A gente já viu muito que quem fala muito isso é o pastor Cláudio Duarte, né? Sim. O homem tem a caixinha do nada, né? Quando chega em casa, confere. Sim, confere. Essa caixinha do nada? Sim, confere. Rapaz, lá em casa acontece. Às vezes eu chego do trabalho, parece que eu não quero falar nada. Quero ficar no nada assim, tomar um banho. Isso aí é normal? Isso aí é normal. É normal até porque o homem, ele já vai, ele pensa o que essa mulher vai falar. Ele às vezes poupa de falar alguma coisa porque já imagina uma resposta que ele vai dar. Então, para evitar que ela traga essa resposta, ele se cala. Ou seja, isso aqui foram homens que já falaram para mim. Eu não sou assim. Eu não sou assim. Eu sou uma pessoa que comunicação construtiva, marca dos relacionamentos saudáveis. Eu tenho que construir a comunicação, né? Eu, quando saio de casa, eu comunico com a minha esposa, né? Às vezes ela está dormindo, eu deixo um recado no WhatsApp. Amor, saí agora, fui para o sítio da igreja resolver algumas situações, mas vou voltar para almoçar. Antes disso, eu falo com você. Então, eu já passo o relatório do meu dia, porque me poupa de chegar em casa e eu ter que contar tudo aquilo, ela já está sabendo. E outra coisa, para você, homem e mulher que está me escutando aí, a frase da minha vida é: a transparência me protege, né? A transparência, ela nos protege. Você tem que falar a verdade. A Bíblia diz: falai a verdade uns aos outros. Então, você precisa ser verdadeiro, né? Eu não posso esconder nada do meu próximo. Quem é o meu próximo mais próximo? Minha esposa, né? Quem é minha melhor amiga? Minha esposa. Quem é o melhor amigo da minha esposa? Sou eu. Por isso, o sucesso de um casamento de 32 anos. Meu casamento não é perfeito porque não existe, mas é um casamento sadio, bem-humorado, né, que nós temos, até porque é muita pressão, gente. Pastor que está me escutando aí, eu tenho os meus problemas, dos meus filhos, dos meus pais e de centenas e centenas de ovelhas que eu pastoreio, né? Então, a gente tem que levar a vida com mais leveza. Porque, cara, eu vou falar um negócio para você. Você, pastor que está me escutando, você não precisa morrer pela igreja. Jesus já morreu por ela. Tem pastor se matando, morrendo. Eu escutei uma vez uma esposa de pastor, que eu pastorei alguns pastores. Que chave, né? Sabe o que ele disse para mim, Gilberto? Ele disse o seguinte, ela disse assim, o meu esposo está cometendo adultério espiritual. Aí eu falei, adultério espiritual? Como assim? Ela disse, o meu esposo, ele passa mais tempo com a igreja do que comigo. Meu Deus, hein? Olha isso aí. O meu esposo, ele passa mais tempo dentro da igreja ou num gabinete do que comigo. Então, amados, eu digo para você, pastor, né, que o Impactados tem um alcance de muitos líderes, né, que escutam. Sim. E talvez hoje seja uma mensagem preventiva, né? Para alguns curativa e para alguns preventiva. Para você se prevenir sobre isso. Não alterar, né? Aqui, ó. Deus, família e igreja. As pessoas invertem isso. Colocam Deus, igreja e família. Não. A minha família é mais importante que a igreja. Até porque a igreja começa dentro da família, né? Começa na família, né? Exatamente. Então nós estamos vendo aí muitos líderes que infelizmente tinham tudo para se dar bem, mas estão vivendo uma crise porque eles não sabem lidar com isso aí. Apóstolo, até agora nós estamos falando da questão do casal, né, em si, né? E quando eles chegam? A minha chegou tem 4 meses, já daí um pouquinho mais, né? Os filhos, né? Os filhos chegam. E quando os filhos chegam, como que fica essa relação de marido, mulher, a vida do casal em si, como que funciona, apóstolo? Rapaz, eu vou te dizer algo. Eu já estou na fase que os filhos saem, não é que os filhos chegam, é que eu já estou nos netos. Mas claro que já passei por todas essas fases aí. Filho é maravilhoso, e eu digo que neto é ainda mais, né? Porque neto é a sobremesa da vida. Filho, ele vai zoar
o plantão todo, você tem que ficar. O neto não, você vai mandar, liga pro filho, ó, toma conta, leva lá. Então, essa questão dos filhos, eu costumo dizer, né? Filho, ele é a alegria da casa. Vocês que estão com um bebezinho novo aí, meu Deus, nós temos tanta pressão no dia a dia, quando a gente chega em casa, que se depara com aquele sorriso, Muito bom. a gente esquece tudo. Melhor coisa do mundo. Não é? Então, é maravilhoso. Filho é bênção, bênção, bênção. Inclusive, o diabo não tem poder na criação. Nós vivemos uma época, lá atrás, a questão da... Eu não sei se de repente vocês vão me perguntar isso mais na frente, mas a gente já até adianta, né? A questão da mãe solteira. Que fique bem claro, ninguém engravida para casar. Se casa para engravidar. Não é isso? Isso não muda. Fornicação vai ser sempre fornicação, adultério vai ser sempre adultério, pecado continua sendo pecado, porque a porta ela continua estreita e não adianta esse negócio de... Agora é fraqueza. Né? Então, quantas situações que nós nos deparamos como pastor de uma menina de 16, 17 anos que engravida, né, sendo ainda solteira, e às vezes a igreja não sabe lidar com isso. As pessoas me procuram, tem pastores que me procuram pedindo ajuda, porque às vezes a própria filha, né, passou por uma situação dessa, e a primeira palavra que eu dou é o seguinte: abrace seu filho, não jogue seu filho fora. Né? De repente eu estou sendo resposta de boca de Deus para alguém nesse momento. Com certeza. Porque se você jogar seu filho fora, o diabo está de braços abertos esperando para abraçar. Então eu não amo o pecado do meu filho, mas eu amo o pecador, não é isso? Então, o que é que nós vamos fazer? E outra coisa também, irmão, não é casar que vai resolver. É uma questão que a igreja não sabe lidar. Você casa uma criança de 16 anos, né? Não sabe lavar nem a calcinha, 14 anos de idade. Eita, tem um mistério aqui, ó. Tem um mistério até aqui, caiu aí, ó. até caiu. Fica furioso na hora. Mas isso aqui é algo que tem que ser falado. Não adianta ficar furioso não. Pode falar, apóstolo. Precisa ser falado, gente. Pode falar, apóstolo. Então, é uma pessoa que nós temos que ajudar. Nós temos que ter, não é toda mulher como a minha, que quando eu casei, eu tinha 19, ela tinha 15. Só que a mãe dela ensinou ela a lavar, passar, cozinhar. É uma dona de casa. Outra época, né? É outra época. Não tínhamos isso aqui, ó, essa potroca aqui, porque isso aqui é o seguinte, gente, ó, falando pra você aqui, isso aqui, ó, de verdade, aproxima quem tá longe e afasta quem tá perto. Tem que ter muito cuidado com isso aqui. Verdade. Eu não posso ser dominado pela internet, eu não posso ser dominado por rede social, eu tenho que dominar. A gente vê hoje os pais deixando os filhos serem criados pela internet, né? Exatamente. As criancinhas de 2 anos já tem um celular para usar, com internet e tudo. Ah, filho, eu tenho 50 anos de idade. Não é brincadeira não. Quando eu vejo a criação lá de trás, nós vimos há pouco tempo que um governante queria colocar uma lei para tirar a palmada, que não podia dar uma palmada se a minha Bíblia diz, está escrito na palavra de Deus aqui, ó. A Bíblia diz aqui, ó, corrige teu filho, corrige com vara. Né? Eu teve uma cena, Gedaías, que eu nunca vou esquecer. Eu estava no Shopping Miller, em Curitiba, na época estava na Jocum, lá do Pastor Cote, fazendo uma escola de libertação, a IFOL. E aí, naquele momento, tinha um policial batendo num delinquente com um cacetete. E a mãe foi chegando na hora. E a mãe disse assim: olha, não bate no meu filhinho. O filhinho dela tinha acabado de roubar uma pessoa, tinha batido numa pessoa, agredido uma pessoa, né? E ela chegou e falou: não bate no meu filhinho, não usa o cacetete com ele. O policial estava perto, levantou o cacetete e disse assim: eu estou batendo hoje porque talvez a senhora não bateu ontem. Então, ninguém vai espancar ninguém. Mas, meu irmão, se Deus me corrige, Deus nos corrige, a gente é filho, tem que ser corrigido. Vocês vão corrigir as filhas de vocês, não é isso? Então, muita calma nessa hora. A gente tem que saber lidar com isso, porque, porque eu sou cristão e eu não vou bater, você não vai espancar, mas corrigir você tem que corrigir. Não é isso? Dentro disso aí que o senhor falou, Gilberto falou aqui com a gente sobre a chegada dos filhos, é observado que muitos divórcios acabam ocorrendo nesse período aí, que chega o filho, a criança nova ali. O senhor poderia explanar alguma coisa pra gente sobre esse ocorrido? Então, a questão toda a Bíblia diz no Salmo 11:3, sem fundamentos o que poderá fazer o justo, sem alicerces o que poderá fazer o justo. Às vezes você é uma pessoa justa, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas você não teve uma formação. Tanto é que hoje em dia você quase não vê noivado. As pessoas namoram e casam. Quer dizer, há um processo.
É igual chegar um cara neófito e você levar ele para ser presbítero evangelista. Você tem que ser um auxiliar de trabalho, um obreiro, um diácono, né? Uma escada você tem que subir para poder chegar lá. Então tem muitos pais que não foram preparados para ser pais. Nós temos que ser preparados para ser pais. Eu fui preparado. Eu casei, 5 anos depois eu me programei para o primeiro filho, porque eu queria ter casa própria, eu queria ter um automóvel. Então hoje, irmãos, vou dar uma dica para você, dentro desse assunto. Você casa, vai morar na casa da sogra. Eu passei algum tempo na casa da sogra, só que eu quis sair de lá. Minha sogra, pessoa maravilhosa, não é essa a questão, mas quem casa quer casa. Eu tenho que agora, né, deixará o homem seu pai e sua mãe. Então esse deixar, ele é geográfico, financeiro, ele é emocional. Não tem mais essa de mamãe, como diz na minha terra, eu sou paraibano, maninha, painho. Não, mas isso aí, acabou. Agora tu é marido, agora tu é esposa e agora tem tua responsabilidade. Então, eles não foram preparados para isso. Você tem que ser. Eu fui preparado, né? Eu fui ensinado quando viessem os filhos. Na igreja que eu congregava, tinha um ministério que tratava disso. Passava por essas etapas. Então as pessoas hoje estão queimando etapas. E queimar etapas virou uma moda em tudo. É no casamento, é no namoro, é na empresa. É em tudo, né? Você chega na empresa, eu, por exemplo, eu sou paraibano, como falei, cheguei aqui, meu primeiro emprego foi em uma drogaria. Eu fui auxiliar de serviços gerais. Ganhava meio salário mínimo. Eu não podia chegar lá como gerente, né? E engraçado, né, até abrir para vocês isso aqui, que eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica. Minha esposa que me ganhou para Cristo. E eu estava nessa drogaria, no balcão de farmácia, e veio uma irmãzinha da Assembleia de Deus, e eu lembro do coque no cabelo, do saião, característico, né? E aí ela, mulher de Deus, ela bateu lá no balcão e disse, um dia você vai ser dono de uma drogaria como essa. Assim diz o Senhor. E Deus vai te pedir esse Isaac. Eu cheguei em casa, falei para minha esposa, amor, eu não sei quem é Isaac. A mulher falou um monte de gente lá. Engraçado quando a gente não entende, né? E nessa drogaria eu fui auxiliar de serviços gerais, auxiliar de estoquista, balconista, gerente, subgerente. Eu me tornei dono. Uma profecia se cumpriu e depois de muitos anos me veio a chamada pastoral. Que tive que abrir mão do meu Isaac, que era o meu sonho, e fui pastorear. Meu Deus, hein? Forte. Então tudo isso se cumpriu. Você tem que dar valor à palavra profética, né? Eu tomei posse daquilo e eu estou testemunhando hoje aqui. 30 anos atrás essa palavra me foi dada. Porque tem profecias que estão a pequeno, a médio e a longo prazo. Tem coisas que Deus falou para vocês e para mim que ainda vai se cumprir. Né? Então nessa questão dos filhos é mais ou menos isso. Nós não fomos preparados para ser pai. E o senhor acha que o homem ele tem que ser preparado? Hoje eu entendo muito bem isso, eu vejo isso em casa. E as mulheres precisam se preparar também para a questão de ser mãe? Então, foi conjuntamente. Quando eu fui preparado, fomos preparados juntos. Havia esse curso, né? Existe a Universidade da Família, existem vários cursos hoje, até online, mas eu prefiro presencial, né? O presencial que você tira dúvida. Então, eu investi muito nessa questão de escolas. Eu participei, fiz escola da sexualidade, da família, né? Fui muito ajudado na Jocum Paraná, Pastor Cote, muita gente conhece. A minha base é muito nessa aí. Essa semana até eu estava postando lá, eu peguei minha carteirinha do ano 2000, quando eu fiz uma escola ministerial. Você viu lá então? Bem novinho, né? Então, eu investi nisso. Não adianta você dizer, não, basta unção. Não, unção e conhecimento. E o que o senhor poderia dizer para esse casal que está assistindo a gente, que está tendo essa dificuldade, mas já tem o filho, já chegou. Então, aí você não sabe aonde recorrer, não conhece ninguém. Às vezes não é nem de igreja nenhuma. Então, eu ia tocar nisso aqui. Então, se você não é de igreja nenhuma, Deus está te dando uma oportunidade para você procurar uma igreja mais próxima da Bíblia. Não é mais próxima da sua casa, tá? É mais próxima da Bíblia, para que você possa ser ajudado. Porque nem todo pastor ele vai ser um terapeuta de casais, um terapeuta familiar, né? Eu no caso, eu trabalho porque eu fui ativado nisso aí, né? Eu tenho um grande amigo, todos sabem disso, pastor Josué Gonçalves é o meu mentor na área de família. É mentor do Brasil, na verdade. Eu digo que ele é o apóstolo da família no Brasil. E há muito tempo atrás, cerca de uns 17 anos atrás, ele pôs as mãos sobre a minha cabeça e disse, Radamés, você acredita em imposição de mãos? Eu falei, eu acredito, então você vai ser um palestrante de família. E isso se tornou verdade, mês passado até ministrei junto com ele,
nós pregamos para a família, ali no Espírito Santo. Então, procure, você que está me escutando, uma igreja onde tenha um bom ministério de casais, de família, onde você possa ser ajudado. Procure ajuda, né? A maior declaração de humildade é pedir ajuda. Resumindo, SOS. comunicação, né? Voltamos lá. na comunicação. Verdade. Apóstolo, como o senhor disse, acabou de dizer da questão do pastor Josué Gonçalves, que é um mega palestrante na área de família, o senhor, que é uma ótima referência aqui no nosso estado também em relação de família. O senhor poderia falar como foi mais ou menos esse encontro, como o senhor conheceu o pastor Josué Gonçalves? Você tem certeza que você quer contar essa história? Essa história é muito engraçada. E Deus é um Deus que realiza sonhos, né? Você que está nos escutando aí agora, às vezes você tem um sonho e você diz, esse sonho é tão grande. É grande porque Deus é grande. Deus, ele só realiza sonho de quem sonha, né? Um homem só morre quando para de sonhar, já disse Martin Luther King Jr. Eu estava um belo sábado pela manhã vendo um programa na TV do pastor Josué Gonçalves. E aí, minha esposa estava fazendo almoço, eram umas 11 horas da manhã de um sábado, e o Espírito Santo soprou no meu ouvido e disse, vá na igreja dele. E aí, na mesma hora, como se a igreja dele fosse na rua da minha casa. Eu morando em São Gonçalo e a igreja em Bragança Paulista. Quer dizer, 5 horas e meia de viagem. E aí, quando o Espírito Santo acaba de me falar, aparece o aniversário da igreja, a propaganda. E aí, eu falei, olha aí, começa sexta-feira que vem o aniversário da igreja. Eu vou lá. Falei com a minha esposa, Radamés, você tem umas ideias? Não, vamos lá conhecer o pastor Josué. Pois bem, partimos para Bragança Paulista, era o aniversário da igreja, na sexta-feira, quando ele leu o nome dos visitantes, né, porque o pastor Josué, ele pastoreia a igreja, né? Então, ele na sua igreja, ele estava lá lendo o nome dos visitantes, e aí ele disse assim, tem um faraó no nosso meio, Ramsés. Até hoje eu brinco com ele sobre isso. E aí eu levantei a mão e falei, não, pastor, não é Ramsés, é Radamés. Aí ele falou, disse, então é irmão dele. E ele riu, aí falou assim, você é de onde, meu? Eu falei, sou de São Gonçalo. Ele tá fazendo o que aqui? Eu falei, eu vim pro culto. Aí ele riu. Eu falei, no final eu quero falar com você. E foi exatamente assim. No final, ele sempre muito amoroso, ele, a pastora Rose, os seus filhos. E aí ele disse assim, rapaz, você veio de São Gonçalo, me explica isso melhor. E eu falei, pastor Josué, eu sou fã do senhor. Eu pego as suas mensagens no DVD e eu anoto num papel e eu prego para casais. Ele falou, que isso, meu? Eu falei, eu pego a sua lenha, boto o meu fogo e sapeco, e tá dando certo. E ele, rapaz, não acredito, vem cá então. E aí naquela noite eu jantei com ele, no outro dia pela manhã eu estava na casa dele, e é uma pessoa que eu nunca vi tão humilde. Aliás, todo homem de Deus é simples, se não for, não é homem de Deus. Então ele é um homem de Deus. Me levou para a casa dele, ali nasceu uma amizade. Ele começou a me honrar, e eu o trouxe para ministrar em 2015, lá na Fonte de Alegria, fizemos um congresso de família, que foi marcante, e depois passei a fazer todas as escolas que ele tem, pastor discipulando pastor, enfim, e aí nasceu essa amizade. Agora em fevereiro, inclusive, vamos estar juntos novamente no Pastor Discipulando Pastor. Lá no meu Instagram, eu vou postar, depois se você quiser me seguir lá, Apóstolo Radamés Almeida, vai estar lá a propaganda, né, do Pastor Discipulando Pastor, que vai ter agora no mês de fevereiro. Então foi assim, aquele jargão, né? Deus não une pessoas, une propósitos. Então Deus uniu esse propósito. E ele me esticou na questão da família, né? Ele liberou essa palavra e eu me tornei um palestrante de família. E que digo para vocês, não é a área que eu queria palestrar. Como sou um palestrante na área de educação financeira, eu queria me aprofundar apenas em finanças. E aí, olha a sabedoria do homem. Ele disse assim para mim, Radamés, você já viu o clínico geral famoso? E eu falei, não entendi. Ele disse, mas cardiologista famoso, você conhece? Sim. Dermatologista conhece? Sim. Pediatra conhece? Sim. Ele, então, procure uma área, se especializa nela, e aí eu me especializei na questão da família, né? Então, o meu carro-chefe hoje, a nível Brasil, é ministrar para a família, né? Deus tem nos dado a graça, e de uma maneira bem divertida, as pessoas até brincam por causa do meu cabelo, né? A questão do Cláudio Duarte, mas eu tenho o meu dom, eu fluo no meu dom. E digo isso para você que me escuta, não imite ninguém. Seja você, flua no seu dom, porque Deus vai te usar da forma que você é. No início, eu imitava. Eu digo isso. Eu lembro a primeira vez que o Marco Feliciano pregou na Assembleia de Deus de Alcântara, o pastor Silvério. Eu estava lá.
E eu falei, vou comprar um suspensório, vou botar e vou pregar. Não deu certo, gente. Botei o suspensório, mas não preguei nada. Porque a unção não está no suspensório, está dentro de você. O Deus que derrama em você, o Deus que usa Marco Feliciano, Josué Gonçalves, Gilberto, Gedaías, Radamés. Esse é a multiforme graça de Deus, né? É como Deus faz, né? E hoje o senhor é especialista em famílias e finanças. Inclusive, ó, você que está aí, vai ter mais um episódio aí, o apóstolo vai estar trazendo novidades, chaves poderosíssimas para a gente estar virando a chave na questão das finanças aí. Em breve nós vamos estar falando sobre finanças aqui, né? Benção. Vai ser tremendo. Apóstolo, agora é o momento que todo mundo queria estar por dentro aí, né? Acredito que os homens estão daí se perguntando, e quando ele vai falar do momento a sós da esposa, um casal com filho, como é que fica a vida sexual, apóstolo? Da questão do casal, depois que nascem os filhos. Então, é uma questão, está escrito na nossa bandeira, ordem e progresso. Então, ordem vai gerar progresso. Eu preciso me organizar. Inclusive, isso é algo tão sério que você tocou agora, porque qual é o pai e a mãe que nós temos lá, né? Nasceu, você tem um berço, que geralmente coloca do lado da sua cama, e requer cuidados, porque é um bebezinho que está ali toda hora com cólica, etc. Só que esse bebezinho ele vai crescer. E quando esse bebezinho crescer, ele vai ter que ter a caminha dele no quarto dele. Sim. Só que nós pais, né, pelo amor, pelo carinho, a gente coloca esse bebezinho na cama. E acaba que esse bebezinho ali na cama, ele vai ser desconfortável, ele vai atrapalhar a relação, entendeu? E, inclusive, ó, é tão sério isso, que às vezes você pega filhos grandes já, adolescentes, dormindo com os pais. Eu tratei de uma questão de abuso sexual, que o pai abusava da filha, que dormia com ela e com 13 anos de idade abusou dessa menina porque a mãe permitia que estivesse na mesma cama. Então a gente está tratando de algo muito sério aqui. É algo que é até engraçado no início, mas no final torna-se algo perigoso demais. Então é cada um no seu quadrado, não é isso? Seu filho vai estar lá, vai dormir lá, você vai lá, abençoa ele, deixa ele no seu quarto, e seu quarto é privativo, ó, passa a chave. Certeza. Samuel John com 10 meses, entrei na briga com ele, até o bercinho dele já tirei de lá. Então. Foi pro quarto dele. Então, ele não tem culpa, a culpa é nossa. É verdade. Somos nós, os pais, né? Porque filho é bênção, filho não é empecilho. Né? Inclusive, até dentro da questão de filho, eu vejo muitas mães aí que falam, meu filho é um problema. Não, seu filho não é um problema. Seu filho é um motivo de oração. Troca esse nome problema por motivo de oração. Entendeu? Eu vou orar por ele, Deus vai fazer um milagre, e, enfim, por aí vai. Então, essa questão, Gilberto e Daís, é uma questão organizacional. Você não pode ter pena, né? Essa questão da pena, não, vou tirar meu filhinho daqui, não. Ele está no quarto dele, eu estou no meu, você se organiza. No início, tudo bem. Mas você vai deixando assim, não, semana que vem eu tiro. Só que essa semana que vem já tem 4 anos. E pra tirar é difícil, depois que vai ficando com 10 meses foi difícil. Aí chora, aí o choro convence você e acaba ficando. Né? E essa questão, apóstolo, essa questão sexual, tudo muda depois que uma criança nasce, tudo muda. Eu senti que lá em casa a questão já deu uma mudada. Tem que se organizar muito, exatamente do jeito que você está falando. Na hora que vai começar a brincar um pouquinho, neném chora, não sei o quê. É impressionante. E eu tenho alguns amigos que nesse momento se separaram. Olha aí, oraram bastante tempo por uma criança, a criança chegou e quando foi a fase de curtir a criança junto com a família ali, se separaram, porque eles alegaram que a questão sexual mudou muito entre o casal. E como funciona isso? Aquela questão da... Apóstolo, e a questão da vida sexual em si, do casal, quando aquela criança chega ali? Tem alguns amigos que depois que oraram tanto para ter um filho, né? Aquele filho da promessa, 14, 16 anos de casado, quando tiveram filho se separaram porque não conseguiram ajustar a questão sexual com a presença do filho ali. Tal. Acho que o menino chorava, a mãe dava mais atenção ao filho do que pro marido. Como ter relação com essa questão aqui, do sexo com o filho depois que nasce? Então, tudo é questão de orientação. Inclusive, nós na igreja, nós fazemos palestra de casais, retiro de casais, conferência para casais.
E aí, esses casais, a maioria deles não participam. Depois estão marcando uma clínica pastoral para sanar dúvidas que poderiam ter sanadas nessas palestras, nessas conferências, né? Por quê? Porque hoje você investe muito mais na barriga do que na cabeça. Você investe mais no estômago do que na mente. Você consegue pagar R$50 no sanduíche hipercalórico, mas não paga R$50 num livro. Eu costumo dizer, mostre-me seus livros que direis quem tu és. O meu maior investimento é em conhecimento. Conhecimento é ouro. Ninguém pode tirar de nós. Então as pessoas, elas infelizmente, elas não procuram estudar, não procuram, porque tudo é questão de você ter alguém para te orientar. Né? Isso aí não é um bicho de 7 cabeças. Isso é fácil de se resolver, desde que vocês se permitam ser tratados nessa área. Porque qual é o grande problema, Gilberto? Você tem um problema como esse, aí você deixa o casamento ir pro CTI para depois tentar ajuda. Cara, quando estiver na enfermaria, você vem para cá que a gente consegue resolver. Mas quando o casamento já está no CTI, já complica agrega tudo. outros problemas, né? Com certeza. Filho é para unir. Filho não é para separar. Né? Então, a culpa é nossa mesmo. Tem que assumir isso aí, pedir ajuda, porque senão, meu irmão, vai dar ruim. E tem que querer também, né, apóstolo? Tem que querer. Se a pessoa não quiser... Sexo é um presente de Deus, gente. Isso aqui é uma área... Essa afirmação que eu estou dizendo aqui, jamais os pais da igreja fariam. Por quê? Porque é um tabu. Né? Por exemplo, Cantares de Salomão. Ele é o manual sexual mais atualizado que o Jornal de Amanhã. Você vê lá, tá tudo escrito bonitinho lá. Então, os pais da igreja ensinavam que o Espírito Santo saía do quarto no ato sexual. Outra coisa, luz apagada. Gente, que loucura. Aí não. Dizem que até hoje tem crente que faz sexo com calça. De calça. Posso falar? Homem. Atendi um casal, você vai rir, mas é verdade. Meu Deus do céu. Que eles tinham um roupão branco, cor da santidade. E eles colocavam um roupão na hora de fazer o sexo e era cortado. Não, tinha um buraco no roupão na hora de fazer sexo. Aí eu pensei, vai ser bom de mira assim, lá não sei aonde, o cara no escuro e com um buraco, meu irmão. Isso é um herói. Que loucura é essa, gente? Até o técnico tá indo. É complicado. Que loucura é essa? Eu conheço o corpo da minha esposa detalhadamente, meu irmão. Jesus. Tá na Bíblia. Então isso não é falácia, existe, acontece. Existe, acontece. Jesus. E o cara chegou pra contar, eu pensei que era historinha. Não, é verdade. Eu tratei do casal. Né? E eles estão dizendo... Eu levei eles pra um congresso de casais que nós fizemos em Campos do Jordão. Fechamos um hotel lá, o Plátano. Estou fazendo outro agora, no mês de agosto. Caramba, a mulher falou, poxa... 15 anos de casada e agora que eu vim ter uma lua de mel de verdade. Agora que eu tive prazer. Meu Deus. Olha que loucura é essa, gente. Deus projetou o sexo para ser muito mais do que uma relação sexual. Sabe qual é o problema? O problema, tem gente que diz, minha relação sexual é péssima. Não é. Seu relacionamento que é péssimo. Porque um bom relacionamento gera uma boa relação sexual. Verdade. Você sai de casa e já sai brigado com a mulher de manhã. Aí quer à noite que a coisa dê certo? Não dá ruim. Entendeu? Então, você sai de casa, mano, pega um batom daquele, não pega o caro não, baratinho. Bota lá no escrito no espelho lá, te amo, vou te pegar. Mete logo essa aí, né? Pela fé. Você bota lá, vou te pegar. Aí deixa a notinha de 100 debaixo da garrafa de café. Aí pega mesmo. Não, aí não tem erro. Não tem erro. Vou te falar. Aí o cara sai xingando a mulher, de noite você quer alguma coisa? Cara, não adianta. Sexo não começa às 23 horas. Sexo começa às 7 da manhã quando sai de casa. Olha aí, ó. Isso aqui é uma dica, isso aqui é um segredo. Né? Que os homens, infelizmente... Porque é o seguinte, cara. Para fazer sexo celebrando o amor, é preciso 2 almas. Cumplicidade, amizade, aliança, comunhão. Isso é amor. Agora, sexo se faz até com pênis de borracha. A gente vê isso aí hoje em dia, né? Então, é uma área assim... inclusive, já que estamos tocando nisso aqui... Tem gente viciada em masturbação. Cara, o que eu faço com o meu corpo determina quem eu sou. Tem gente que é um egoísta maior. Sexo não é a 3, sexo não é a 1, sexo é a 2. Está escrito na palavra. Então nós precisamos. É interessante que tem igreja, não pode tocar nisso. Quem disse que não pode tocar, gente? É claro que eu não vou tocar no domingo à noite cheio de adolescente. Mas como o pastor de vocês fez lá e me chamou. E disse pra mim, fala à vontade. É tudo que eu queria. Faca e o queijo. Entrei com tudo, compadre. Porque tem que falar mesmo, gente. Foi bom. Isso aí. Foi bom. Porque senão você fica naquela, pastor, o que é que pode, o que é que não pode, Foi né? uma benção.
Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Isso entrou num tema interessante aí. Muitos pastores se separando justamente por causa disso, né? Dá um conselho para esses pastores aí, meu apóstolo, porque tem muitos pastores que viram pra mulher, não, preciso estar em santidade, preciso orar, e deixa a mulher abandonada. Então deixa eu te dar um conselho. Martim Lutero, né, o grande reformador, ele, após a saída dele do monastério, né, quando ele sai ali do catolicismo, e ele casa, e ele escreve, né, a última tese, que é essa aqui. 1 ano de casamento me santificou mais do que 16 de monastério. Olha isso. Então, o casamento santifica meu ministério. Isso é muito sério. O casamento santifica o meu ministério. Eu sou um homem que, apesar de conhecer Cristo com 24 anos, mas eu casei virgem. Porque a minha avózinha, que eu louvo a Deus pela vida dela, quando surgiu a AIDS, 1978, 80, eu era um garoto, e ela dizia assim, se beijar na boca, pega a AIDS. Então eu tinha medo até de beijar na boca. Então eu casei virgem. Eu não conheço uma outra mulher. Inclusive, ela está me assistindo aí, quem tem banquete em casa não come prato feito fora, gente. Agora, e quem não tem banquete? Está passando fome. Então, até tem coisas aqui que eu seguro até para não falar, porque o sexo, gente, não é um incidente no matrimônio. Sexo é a música do matrimônio. O sexo muda o coração, sabe? E tem pastores que, infelizmente, pastores, mulheres, homens, todo tipo, eles estão... Eu hoje, com 32 anos de casa, minha vida sexual hoje é muito melhor do que antes. Porque no início era paixão, hoje é amor. Eu li um livro chamado Fazendo Amor Sem Tirar a Roupa. Olha que bacana. São preliminares. Mas hoje não se tem preliminares, né? O cara já vai com tudo. Pelo amor de Deus, você é um maníaco. Um maníaco do parque. Tem que prender um bandido desse. Pô. É sério, gente. Dentro das igrejas, tem isso, apóstolo? No mundo a gente vê muito, né? Eles se encontram no baile, no forró, onde eles se vê, se atraem e se juntam logo. E na igreja? Não tem essa questão de uma preliminar, se conhecer, aquele namoro, olha, piscar o olho, pegar na mão. Eu vou contar algo pra vocês aqui agora, nem sei se vai ao ar, tá, gente? De repente vai ser cortado. Isso aqui foi um exemplo que eu vi, que o pastor Josué ministrando, eu peguei esse exemplo aqui, né? Diz que um casal estava passeando no shopping, e de repente a mulher pede que o marido lhe compre um vestido, um biquíni que estava exposto na vitrine. E aí ele, amarrado, né? Ele, não, de jeito nenhum, resmungou. Com esse corpo aí que você tem, parece até uma máquina de lavar. Nem pensar, cuidado com a palavra que você lança, né? Nem pensar. E eles continuam o passeio. Logo na frente ela diz, amor, compra esse vestido então. Ele, você, com esse corpo aí que parece uma máquina de lavar. Quando é à noite, antes de deitar, o marido convida ela. Diz, ô, benzinho, amor, vamos colocar essa máquina de lavar para funcionar. E a mulher responde, para quê? Para lavar esse paninho de chão? Eita! Ah, aí, ó. Aí. Poderia dormir pega! Sem essa, rapaz. Ué. Não valoriza. Cara, provocou, né? Provocou. Olha, uma mulher ferida, humilhada, ela quando faz sexo, ela se sente estuprada pelo próprio marido. Meu Deus. Sexo não começa à noite, o cara 23 horas, vamos. Fala vamos, não é nem vamos. Vamos pra onde, miserável? Tu me maltratou o dia todo. É um passo a passo. Gente, casamento não vem pronto, se constrói. Construa seu casamento a cada dia. A linguagem do amor do homem é totalmente diferente da linguagem do amor da mulher. A linguagem do amor da mulher é honra, segurança e intimidade. E a linguagem de amor do homem é sexo. Então tem que se entender isso, tem que ser construído. Minha mulher, ela se sente segura. Né? Ela sabe que ela tem um marido que cuida dela, que dá conta dela. Você foi chamado para dar conta, meu irmão, da tua mulher. Ué, se você não der, alguém vai dar, né? Às vezes você vai botar a culpa no Satanás. Não, deixa o Satanás quieto. É você que tem que melhorar. Eu preciso melhorar. Cada dia eu preciso melhorar. Nós precisamos melhorar. Apóstolo, eu ouvi um podcast, né? Estava acompanhando um podcast e um dos palestrantes falou exatamente assim, não vou colocar e nem pôr nada certo. Do jeito que ele falou, eu vou falar para o senhor, tirar essa dúvida, né?
Ele disse que o ato sexual entre o casal ele tem o mesmo efeito do que os dois dobrarem o joelho para orar. Porque o ato sexual entre o casal só é interrompido se ele for... Quando Paulo diz, né, se houver um período de oração, mas volte logo, tá? Não fique muito tempo lá não, para o casal que tiver aquele período, vai se abster de alguma coisa, vai lá, faz o que você tem que fazer, mas volte logo para sua esposa ou para o seu marido, né? Para sua vida sexual. A vida sexual ali, íntima, bem legal com a sua parceira ali, tem o mesmo efeito de uma oração ali e a pedir alguma coisa a Deus? Então, isso aí é uma pergunta meio difícil de responder, mas eu entendi o que o pastor quis dizer na questão da santificação. É igual prosperidade e santidade, né? Vou deixar aqui um gostinho para o próximo podcast. Muitas das vezes as pessoas dizem, não, porque Deus ele só quer o meu coração. Ele não é cardiologista, calma aí. Deus não quer só o seu coração, Deus quer você por completo. Aí a pessoa diz, não, porque eu não posso misturar a questão de prosperidade com santidade. Gente, prosperidade e santidade são filhos da mesma placenta. Não tem como separar, porque Deus ele é dono do ouro e da prata, ele é santo, santo, santo. É bíblico isso aqui. Então essa questão da sexualidade com a oração, né, isso aqui também a gente não pode separar. Agora tem algumas nuances aqui. Por exemplo, nós temos que saber entender o que é sensualidade e o que é sexualidade. Sensualidade é a face oculta do amor. Eu vejo mulheres que colocam um decote, uma marquinha de biquíni e postam no Instagram, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Cara, que loucura é essa? Você não é uma carne para estar exposta na vitrine do açougue. Não é isso. Entendeu? Então, a gente tem que saber separar isso. A sexualidade Deus criou e o diabo deturpou e colocou a questão da sensualidade. Então, claro, que para Deus, com certeza, ele vai levar muito em conta ao meu relacionamento sexual, ao ponto, uma pessoa chegou para mim com um cálice de ceia, já a gente vai falar desse cálice aqui, ela chegou para mim e disse assim, apóstolo, eu posso cear porque eu fiz amor ontem. Aí. Eu falei, ué, peraí, você é o quê? Você é solteira? Ela, não, eu sou casada há 10 anos. Não, porque da igreja onde eu vim, falou que só pode cear 3 dias após o ato sexual. Tem que ter uma diferença de 3 dias para o ato sexual. Caramba. Falei, minha filha, só não pode ter ato sexual na hora da ceia. Você está entendendo? Mas você fez e veio para a ceia, glória a Deus, aleluia. Porque tudo que está debaixo de uma aliança, aqui ó, de uma aliança, está abençoado. Está debaixo de uma aliança. Tudo que está debaixo de uma aliança prospera. Então é você que está me escutando aí que não é casado, case. Está esperando o quê? O cara vive 15 anos, 20 anos. Ah, tô vendo que vai dar certo. 20 anos você tá vendo que vai dar certo? Para de enrolar, meu irmão. Tem que casar. Casar e acabou. Enfim, então essa questão aí da vida sexual, isso tem que ser muito bem observado, tem que ser muito bem tratado, tem que ser muito bem exposto, tem que ter sabedoria, tem que permitir nessa área. Eu gosto muito de falar dessa área, porque eu fui curado nessa área. Eu precisei de ajuda. Eu procurei terapeutas, eu procurei pastores, porque para mim eu não sabia distinguir essa questão toda. Eu ficava meio perdido. Escutava de um lado radical, né? Porque é o seguinte, gente, ó, o diabo é o pai dos extremos. Tem que ter na nossa vida equilíbrio. Tudo tem que ter equilíbrio. É igual você pega o crente batista, ele é gelado. O crente assembleano, ele é fogo demais. Irmão, então peraí, mistura essas coisas aqui e mantenha um equilíbrio, porque nem tudo que reluz é ouro, nem todo fogo é de Deus. Né? A gente tem que ter muito, muito cuidado com isso. Então, assim... Eu vou aproveitar e já vou aqui já lançar para o senhor uma pergunta aqui de um seguidor nosso. Tá. Tinha até esquecido a perguntinha. Jejum. Pessoa vai fazer um jejum. Aí esquece, vai lá e fez sexo com... E aí? O que você tem a dizer disso aí? Você não pode se abster do sexo. Essa questão aí é o seguinte. Polêmica. Vamos lá. A pessoa perguntou se ela pode fazer sexo durante o período do jejum. Se você... O que é que a Bíblia diz? Se 2 concordarem na terra,
será concordado no céu. Então eu vou entrar num acordo com a minha esposa. Amor, eu vou fazer um jejum total de tudo. Vou fazer um jejum até de sexo. Ela concordou e se entrar de boa, não tem problema nisso. Agora, eu não recomendo ninguém fazer jejum de sexo. Nenhum. Mas, pelo amor de Deus, gente. Faz jejum de comida, não de sexo. Jejum de sexo. Eu nunca fiz. 32 anos de casado, eu nunca fiz. Então, se você me acha carnal, eu vou continuar sendo carnal. Ponto. Tá respondido aí, bem claro. É isso aí. Verdade. Direto e objetivo. Apóstolo, nós estamos já chegando já na... Vamos falar sobre o querigma? Ah, com certeza, Olha aí, né? ó. Que bênção, né? rapaz? Querigma, então... Livraria Evangélica. Então, Nosso estamos amigo aí com o nosso Fábio, parceiro Fábio Canuto, a editora Querigma. Você que quer adquirir seu livro e diversos materiais, entre em contato, a gente vai botar aqui o número aqui para você. Vai ter o link aí também para você entrar em contato, vai ter o número aqui na tela aqui. É esse o número aqui, você pode chamar no WhatsApp, falar direto com ele, tá bom? Olha que coisa linda, essa aqui já é minha, tá? Mas você querendo, ó. Tira da capa aí, Olha ó. que coisa linda. King James, ultra fina, né? Tá ao contrário. Tá na moda. Ó, Tá na moda. 1611. a bênção. Benção Tem demais. várias promoções. Chama lá, fala que veio através do Impactado Cast que você vai ganhar uma promoçãozinha lá. Tá bem aqui embaixo o link, né? Isso aí, link aqui embaixo. E Não interessa, você né? aí que é pastor de igreja aí, líder religioso, quer levar para sua igreja a Santa Ceia, vai estar o nosso apóstolo aqui, vai estar falando. Que Com usa também, né, propriedade, como é apóstolo? Então, olha como não existe coincidência, existe propósito, né? Ao sair de casa, eu estava esperando minha esposa chegar, até comentei com eles aqui a questão que meu carro ficou preso, eu tinha que pegar o carro dela para poder vir para cá. E naquele corre-corre todo, eu falei assim, cara, eu não vou nem pentear o cabelo, porque eu ia pentear o cabelo, colocar um gel legal. E aí, de repente, eu peguei o boné da Querigma, que o Fábio me presenteou, e coloquei. Minha esposa até questionou. Falou, amor, vai fazer podcast de boné, vigia, mulher é sempre assim, né? Ela quer nos ajudar. Né? Então eu falei, não, amor, eles são de casa, tá tudo tranquilo. E eu vim. Quando eu chego aqui, a pergunta que eu fiz, posso usar o boné? E aí eles disseram, mas Querigma editora, É o do parceiro. Fábio, é parceiro nosso. Olha aí, Então, que irmãos, bênção. olha só, eu vim com o boné, tá aqui, ó. Esse boné aqui que eu uso diariamente, tá bom? É o meu boné. Inclusive, se você entrar no meu Instagram, você vai ver fotos com ele. E é bonito o boné. Não é É caô. bom. Eu não tô vindo aqui fazer jabá disso aqui, não é isso. Eu já uso. E eu sou parceiro. A Igreja Apostólica Fonte de Alegria, ela é parceira. Até porque, amado, pastor, você que tá me acompanhando aqui, isso aqui é higiênico. Né? Isso aqui é higiênico. Porque você, inclusive, existe uma norma, há uma norma, ok, que não pode se usar. São Paulo não pode usar, Minas não pode, tá vindo pro Rio agora. Você não pode usar aquele anterior. Você enchia e cortava o pão, Sim, né? Então sim. você não pode mais. Isso aqui tem que ser usado, é lei. Isso aqui é totalmente higiênico, né? Bem prático, bonito. Então, aonde que eu compro? Tudo eu compro com o Fábio, tá? Lá na Querigma, já sou cliente dele desde aí mais ou menos tem uns 2 anos que eu tenho comprado com ele. E time que ganha, você não mexe. Rodei preço também, o cara tem o melhor preço. Entrega na sua igreja. Entrega. Ó, então, cara, É. você É o só melhor. não compra se você for um crente ruim. Entendeu? Então tá aqui. Chama aí, o A telefone minha tá aí na satisfação. tela. Sim, ó. Pode Ó, chamar. vou dar uma prática aqui, ó. Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar ele, vai virar de cabeça para baixo e vai fazer assim, ó. Aqui, ó. Inclusive, Gilberto, na hora da troca, porque a gente não faz a troca do cálice, Sim. tem pessoas que com outro cálice ele tá aberto, suja. Aqui você pode trocar até a distância. Você É fala, irmão, verdade. troca o cálice aí, ó. Pá. Jogar pra ele Joga lá na respeito frente. lá. Mas tá aqui, Aqui, ó. ó. Olha que prático, ó. Só Querigma tem. Só Querigma. Verdade. Tá? Ainda entrega, hein? Olha Bom, lá, gente? Show de bola. Deus abençoe vocês. Obrigado, Fábio. Deus abençoe. Estamos caminhando pro final, Jéssica? Vamos lá. Agradecer ao nosso apóstolo, né? Pelo carinho, pela paciência Apóstolo, com a gente. Isso aí, muito obrigado. Uma honra ter o senhor conosco. A gente geralmente está sempre acompanhando o senhor ministrar, sendo abençoado Amém. pelas Sim, sim. suas ministrações, né? E hoje a gente tem a honra de estar aqui batendo esse papo e abençoando outras vidas também, né? Com certeza. Muito obrigado. Para mim é um prazer, uma honra, gratidão no meu coração, apesar do meu corre-corre, mas estar com vocês aqui não não será a última vez, né? Nós vamos programar já aí para Benção. esse mês ainda,
falarmos aqui sobre finanças, que é um assunto até mais polêmico do que esse que nós trouxemos aqui agora. E eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar poderosamente. Então, obrigado Gilberto, obrigado Gedaías, obrigado Impactados Podcast. Amei estar aqui, uma estrutura muito boa. Vocês estão de parabéns, tudo feito com excelência. Obrigado, porque para Deus pô. tem que ser com excelência. Verdade. Gente, olha, eu vou te dar uma palavra. Repreende da tua vida o espírito de improviso. Não se faz obra de Deus de maneira improvisada e relaxada. Se for assim, não faça, porque Deus não recebe. Porque às vezes eu penso, não, para Deus eu vou fazer de qualquer jeito. E para o capeta os caras fazem tudo direitinho. Vê o que o mundo está dando um banho ensinando aí, nós, cristãos, não posso entrar nesse segmento aqui de qualquer maneira. Então vocês estão de parabéns. Obrigado, tá? Obrigado. Já participei de outros e não foi a excelência que se tem aqui, vou falar logo de cara e não fico com raiva de onde eu participei, mas é até um alerta para que a pessoa possa melhorar. Sim, é isso? sim. Então, ó, beijo no coração de vocês, me segue aí nas redes sociais. E também, se quiser me convidar para estar na sua igreja, a gente arruma um tempo. E outra coisa, assim, deixar bem claro aqui para você, em nível nacional e internacional. Às vezes a pessoa diz assim, eu não consigo agenda contigo, porque, meu Deus, sua agenda é muito cheia, muito lotado. Por que é assim? Eu vou te dizer, porque eu não cobro. Tá? Eu recebo de graça eu dou. Claro, se você me der uma semente, eu vou receber, que senão eu vou impedir uma colheita. Mas eu não cobro. E se tiver alguém me escutando aí que eu cobrei, você pode entrar aqui embaixo e deixar um comentário que eu estou mentindo, tá? Porque já palestro há mais de 20 anos e nunca sequer cobrei um centavo de ninguém, tá bom? Deus abençoe vocês. Se eu quiser falar sobre o encontro que o senhor vai fazer de casais, a gente bota aqui no... Então, nós vamos ter um encontro, as vagas já estão encerrando. Já estão encerrando? Ih, rapaz. No meu Instagram... Corre aqui no link aqui, de repente você ainda consegue. A gente vai botar o link aqui embaixo aqui. No meu Instagram tem lá, de 15 a 17 de setembro, em Campos do Jordão, nós fechamos um hotel só para nós. Né? Então, você vai poder realizar o seu momento sexual lá, vai preparado, a todo vapor. Olha aí. Né? Porque só tem crente lá, então não tem vizinho. Então você vai poder fazer umas coisas diferentes e no volume 10, tá? Porque tá fechado só pra gente lá. Os quartos acústicos. Aí o negócio é forte. Tá bom? Um beijo no coração, mais uma vez. Obrigado por tudo. Apóstolo, a sua igreja... Tá todo mundo aqui, uma hora dessa, se perguntar onde esse apóstolo congrega, onde é a igreja dele. Tá eu estou aí, apóstolo. há 14 anos no bairro, na verdade eu estou há 18 anos no bairro de Santa Luzia, e a Fonte de Alegria está fazendo em maio agora 14 anos. Avenida Bispo Dom João da Mata, 899, próximo da UPA, Igreja Apostólica Fonte de Alegria. Nossos cultos são quartas e domingos. Domingo pela manhã, 9 horas, manhã do conhecimento, a famosa Escola Bíblica Dominical com a nova roupagem. E à noite, às 18 horas, o culto de celebração, chapa quente, negócio é fritação total, entendeu? Não se escandalize se você for nos visitar, mas faça uma visita. De repente vai que você gosta. Tá bom? Amém. Te espero lá. Deus abençoe. Gente, muito obrigado. Até a próxima. Deus abençoe você, gente. Tamo junto.